graves. Agora eu fiquei com vontade de cantar mais um, porque a bateria começou agora. A guitarra está aqui. Mas vocês me ajudam, né? Porque eu estou com a boca cheia de aparelho aqui de dentro. Mas dá para cantar um corinho. Já cantaram esse? Uma igreja poderosa. Porque Ele é o
nossa vida. Ele envia anjos ao nosso lado, ao nosso redor. Ele toca sobre cada um de nós nas primícias de Deus. E nós pedimos ao Senhor para tocar sobre os ungidos dele, os ministros, as missionárias, reverendas, sociedade senhora, as mesmas do escola dominical, profeta, missionário Josias, e Deus envia anjos. E os anjos ouvem a oração que nós toca. Aleluia! Por isso é motivo de alegria, é motivo de paz. Estou falando porque, irmãos, eu passei quase 5 meses, quase 6 meses. Vou falar assim, uma prova, o Senhor me provando. O Senhor me provando, porque o Senhor Jesus me prova cada nós. Para que nós verdadeiramente sejamos provados, assim como o ouro é provado, pelo fogo o Senhor prova cada um de nós, para ver a nossa fé, para ver a nossa confiança no poder do Espírito Santo, no poder dele em nós, e dos seus olhos que ele coloca ao nosso lado. E eu passei um momento que eu falei para o Senhor, o Senhor está me provando, eu estou desse jeito, eu não posso ficar em pé, não posso sentar, não posso estar deitado, não posso dar nada. Como é que eu fico desse jeito, Senhor? Eu falei, eu não quero ficar desse jeito. Aí colocava a mão em nome de Jesus Cristo na perna. Quando eu colocava a mão em nome de Jesus, que eu repreendia, e tirava a mão, desaparecia na hora. Desaparecia na hora. Eu falei, Senhor, o Senhor está me provando, Senhor. O Senhor está me provando, mas você já fez a vontade do Senhor. Aleluia! Mas ali, em nome de Jesus Cristo, eu fui passando, corria para um médico, corria para outro, falando que tinha que operar, tinha que fazer cirurgia. Tinha que fazer cirurgia que a bacia fraturou, trincou. E o médico falou se eu pegasse qualquer peso, qualquer coisa, eu precisasse de falso, ia, naquele momento ali, ia para a cadeia de roda direto, porque ele ia atingir. Eu falei, Senhor, mas tu és o Senhor, tu és a pedra principal. E se o Senhor está me provando, eu creio, tenho certeza que no momento certo, o Senhor vai tocar. O Senhor vai tocar e vai repreender. O Senhor vai dizer, filho, eu estou te provando. Eu estou te provando, mas estou sobre você todo esse momento, filho. Estou sobre você no momento. E o anjo Miguel, o anjo Gabriel está ajudando você todos os momentos ao teu lado. Todos os momentos ao teu lado. E aí eu falei, Senhor, mas está chegando a hora, corria para Santa Ceia, vinha uma Santa Ceia esse tempo todo, andando, subindo em cima do altar, de uma pedra doendo, eu falei, mas desaparece na hora, vai desaparecer na hora se desce dor. E o Senhor fala assim, irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu falei, agora está chegando a hora, está chegando o momento, Senhor, está chegando o momento do Senhor retirar essa provação, porque eu quero ficar livre, Senhor, eu quero ficar livre para correr e andar para todo lado, Senhor. Tinha os trabalhos da igreja para cá, eu podia andar, não podia pisar no chão, eu ia para um ponto de socorro, levado, chegar lá, pegar a cadeira de roda para mim, que eu não me dava, e ele chorando e gritando. Mas o Senhor falou, filho, eu estou contigo, filho. Isso não é nada não. Ele falou, filho, está chegando a hora, filho, está chegando a hora, está chegando o momento. Eu falei, Senhor, é hoje, Senhor. No meu quarto lá, fechadinho, eu sozinho, lá em Deus e os anjos. E eu falei, é hoje. O Senhor falou assim, filho, é hoje. Hoje foi o anjo, os anjos me deram para tocar sobre você, e eu também, filho. Aí irmão, apareceu assim, ó, no quarto, assim, ó. Apareceu, cara, desceu um cara, isso. Aí desceu o anjo naquele momento, o anjo Miguel, aí desceu o anjo Gabriel, aí tocou sobre ele assim, aí suei mesmo, não tem nada, aconteceu isso aqui, minha perna parece que arrancada fora, eu senti a perna, falta na perna aqui, eu senti falta e desculpa a bacia que eu aqui. Aí eu senti assim, o Senhor pegando assim, e aí a gente se instalar, colocando no lugar, e falou assim, tá vendo como eu faço com você? Eu faço com você desse jeito, você não fica doente de jeito não, filho. O que vim sobre você, se eu for permitir por mim, eu digo na psicadora permitir por mim, e nada pode acontecer, não. Nada pode acontecer, eu não dou jeito. Naquele momento, em nome de Jesus Cristo ali, eu recebi a visita do anjo do Senhor, e o Senhor tocou com sua mão santa e poderosa. Ele falou, agora procura aí. Eu procurei e falei, filho, você vai andar normal, você vai andar normal, você não vai ter problema nenhum, não. Você vai ter problema. Eu vou fazer de você, eu faço de você do mesmo jeito de um rapaz de 17, 18 anos. 17, 18 anos, eu vou orar mais ainda. Eu vou orar mais ainda que o que você faz, o que eu pus você para fazer, o que você faz, ele chega perto de você. Não tem idade para mim, não tem idade. Você fala, para mim não tem idade,
Pode ser a idade que for, traga, renova e deixa um novo. Aleluia! E aí, em nome de Jesus Cristo, aí o missionário convidou para vir para cá, eu vim. Mas por lá não, ninguém queria para lugar nenhum, porque não tinha condição. Não tinha condição, que era perigoso. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor falou: não, as minhas primícias eu cuido, as minhas primícias eu certo de cada um. Eu certo de cada um, eu não deixo nenhum perecer, nenhum que é verdadeiro. Eu estou sempre ao lado de cada um, mostrando que eu estou presente sobre cada um. Então, eu já passei por grandes provas, né? 50 e poucos anos de evangelho, 50 e poucos anos de igreja, eu já passei grandes provas, o Senhor provando, mas é o Senhor prova, ele prova de várias maneiras, mas a questão para a honra e glória do Senhor, ele disse: meu filho, você pode dar testemunha das igrejas que você for, você pode testemunhar, pode testificar, que ali quem tiver fraco vai aumentar. Aleluia! Se vier alguém novo, vai se renovar, vai se chegar aos meus pés, porque eu estou sobre você. Você é pedra preciosa e o Espírito Santo está sobre você, eu estou sobre você. Aleluia! Glória a Deus! Agradeça a Deus. Maravilha. É o mensageiro Nunes. Qual é a idade do senhor? Vou fazer 74. Beleza, obrigado, Jesus. Deus lhe abençoe, viu? E assim, irmãos, é o nosso Deus que traz, né, essa renovação. Todo mundo aqui tem as suas fases, né, de luta, de guerra, de peleja. E todo mundo aqui tem também o seu testemunho, a sua história, né? O ministério Sinos de Belém, missão das primícias, está em pé, vive em pé e vai permanecer em pé, firme na presença do Senhor, como o mensageiro Nunes disse: se as primícias é santa, a massa também o é. A massa é o povo, é você o obreiro, é a irmã, é a igreja em geral. Então, como nós estamos contentes, antes de eu passar, o tocador não está aqui não, mas a gente canta o hino que todo mundo já conhece e vai cantar o hino. Fui chamado, escolhido e Selado para seguir as ordens onde ele for. nada me importa, Sou completamente livre. somente Para Cristo vive as primícias do Senhor. Ninguém me afastará. Largo a minha cruz. Jesus, vou até o fim. sei que sempre perseguido eu serei. Por causa da palavra do Senhor, Mas não importa o que o mundo irá dizer, vou permanecer, só a Cristo ouvirei. Ninguém faz, mais perto eu quero estar. Jesus, que é a minha luz, ninguém me afastará. Não largo a minha cruz, seguindo a Jesus, vou até o fim. Aleluia! Seguindo a Jesus, vou até o fim. Amém, Jesus, irmãos. É uma grande mensagem, igual também. Com muita alegria, vamos receber aquele que vem em nome do Senhor Jesus trazer a palavra, o mensageiro nosso. Eu vou seguir aqui o exemplo do funcionário de Salomão. Vocês vão ter, só não imprimir, né? Aí toda vez que eu li o texto, eu tirava uma coisa e acrescentava outra. Amém? Mas a versão aqui que não está pronta, mas é aqui eu vou ler, cabe correções, né? Está no livro dos mensageiros. Então, se os irmãos quiserem ler junto comigo, entra. Presta atenção no que você vai falar.
ler. Já abro. Antes de abrir, compartilha com o meu irmão que está aqui, que nem aqueles irmãos que estão ali, ó. Eu não sei se vocês estão no grupo. Estão no grupo? Eu não, né? Quem trouxe os irmãos ali? Vocês lembram quem? É o Nelson. Quem trouxe esses irmãos? O Nelson. O Nelson? É. O Nelson trouxe? Então, o Nelson teria que passar para eles, né? Né? Alguém está no ministro Nelson? Quem está no grupo? O ministro Nelson, compartilha aqui, para ele compartilhar com vocês. Eu coloquei o que eu vou ler no grupo das polícias. Sou perto do grupo das polícias, que o WhatsApp está ali, não dá para fazer. E manda para o ministro Nelson para ele compartilhar com os irmãos ali. Que eu vou ler e gostaria que o pessoal lesse comigo. Por exemplo, quem mais aqui não está no grupo das polícias? Ministro Carlos, alguém tem o Carlos aí? O Geraldinho também. Aí, ô Bonex, compartilha com o Geraldinho sobre ele, pessoal. Compartilha com o Carlos aí também. Aí a gente vai lendo junto aqui, fica mais fácil, né? Certo? Enquanto os irmãos vão compartilhando, eu vou fazer mais uma oração aqui, tá bom? Ó Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela graça a Deus de chegar. Final de novembro, mas para nós já era a reunião de dezembro, é o último encontro de 2025. Aleluia! Nós estaremos aqui, os mensageiros, os irmãos da igreja, reunidos, aleluia, em espírito e verdade, em nome de Jesus, para exaltar o seu poder, meditar pela sua palavra. Nós entendemos que o Senhor é santo, forte, poderoso. Nós somos pequenos, fracos, falhos, carecemos de Ti, e entendemos, ó Deus, que já erramos muito em várias maneiras, em várias formas, e que com o passar do tempo nós envelhecemos e não queremos tropeçar em coisas pequenas e nas grandes. Temos a certeza que o Senhor vai nos alertar, vai nos avisar, porque não daremos nenhum passo sem consultar o Senhor, sem buscar o seu poder, sem buscar a sua glória, em nome de Jesus. Amém. O Carlos já recebeu? Mandaram o culto aqui. Mandaram? Tá aí, ó. Palestra, primícias, Deus em primeiro na vida de todos. Pronto? Os irmãos conseguiram receber? Mandaram Mandaram. aqui. Da pregação. Vamos dar ali de trás. O Nelson está onde, o ministro Nelson? Tá aqui não. Ah, ele está saidinho, né? Está ocupado. Então alguém podia pegar ali e passar para ele. Né? Vai lá, meu Geraldinho. Vai usar. Ah, entendi. Aqui os dois irmãos. Geraldo, Agora eu vou dar para o ministro. manda pra mim lá que mandaram aqui pra mim. Glória a Deus. Mas tem um. Aí alguém tem que passar para eles, já que são os convidados, né? Você tem zap? Está sem celular, né? Então vamos lá, irmãos. Ó, irmãos, todo assunto, qualquer assunto, seja bíblico ou extra-bíblico, sempre cabe no universo de assuntos, né? Então, você vai falar sobre água, uma palestra de meia hora não tem para tudo sobre água, né? Então, primícia é um assunto muito amplo, muito extenso, que se for para a gente enxugar ele todo e explorar todo o universo de primícia, dá para a gente fazer uns 10 livros, fazer uma faculdade. Amém? Então, aqui, a ideia dessa palestra que eu vou trazer aqui é falar que primícias, Deus em primeiro na vida de todos. Todos em nome de quem? Solteiros e casados, livres e compromissados. Amém? Então eu vou defender essa ideia aqui nos próximos minutos, e é o que eu vou falar para ti agora, tá? Vai ser rápido, pode cronometrar aí. A introdução aqui é 45 anos de uma caminhada séria, que são os 45 anos da emissão das primícias nessa igreja. Quero amar essa casa, que há 45 anos tem carregado o tema das primícias com dedicação, com jejum, oração e muito compromisso. É uma doutrina não sobrevive 4
sinceridade, busca e temor do Senhor. Hoje nós estamos aqui para apagar a história que se passou há mais de 4 décadas para trás. Estamos aqui para completar, ampliá-la biblicamente e alinhá-la ainda mais ao coração de Deus. A palavra define primícias assim. A Bíblia define primícias. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha para cá. A palavra primícia quer dizer primeiro. Amém? O tema central da Bíblia é o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Todos os mandamentos são resumidos em 2. Deus, buscar Deus em primeiro lugar, né? E amar o próximo como a nós mesmos. É a Bíblia, tá? Então, primícia significa, aqui no nosso entendimento, Deus em primeiro lugar. Antes das decisões, dos sonhos, dos relacionamentos e dos projetos, antes de qualquer coisa da vida de qualquer ser humano, Deus. E a essência dessa palavra é simples. Todos podem ser primícia ou ofertar a primícia, tanto livres como casados. Então, o que eu complementar aqui, que não tiver escrito, eu vou fazer a versão final, porque eu mexi tanto nesse texto aqui, que ele não ficou pronto a tempo, tá bom? Só amo verdadeiramente a Deus se eu cumprir a palavra. E a palavra diz para eu amar o próximo. Se eu não gosto do próximo, então eu não amo a Deus, porque todos cumpriram a palavra do Senhor. Então eu vou ler rapidamente aqui e ao final eu vou deixar, se houver tempo, de acordo com a direção, espaço para os irmãos estar comentando aí. Tá bom? Então, os irmãos captaram a ideia aqui da palestra do sermão. Então, todos podem ser primícia e todos podem ofertar a primícia. Tá? Aleluia. Vamos lá. Todos podem ser primícia, todos podem ofertar a primícia. Cada um da sua forma, cada um com o seu chamado, cada um com o seu altar. O que são primícias segundo a Bíblia? Na escrita, primícias eram o primeiro da colheita, o melhor do rebanho, o início de tudo, a parte consagrada ao Senhor. O princípio espiritual de primícia é bem claro. Tudo que você coloca no começo determina o resto. O que começa santo, segue santo. Um alicerce bem feito, uma casa extremamente fortalecida. Se as primícias são santas, também a massa o é. Isso está em Romanos 11, versículo 16. Muita gente explica de diversas formas esse versículo, mas como eu sou pedagogo, trabalho com criança, eu gosto de dar uma simplificada nesse versículo. Então, digamos que a gente tem um bolo de chocolate e divide esse bolo em 10 partes. Um bolo de sabão e camões, um bolo de cenoura com coco. Aí divide em 10 partes, certo? Eu pego uma parte, antes de ofertar para qualquer um, em vez de dar o primeiro pedaço para o pai e para a mãe, o primeiro pedaço eu faço primícia, entrego para Deus. Ninguém vai comer isso aqui que eu entrego a Deus. Amém? Então, se o bolo é de chocolate, ou se o bolo é de cenoura com coco, está bem temperadinho, bem docinho, não está azedo, não está bichado, a primícia não estará bichada, não está podre. Eu estou entregando a primícia para Deus. Então, se a primícia está boa, está doce, está gostosa, é de cenoura, é de coco, é de chocolate, se a primícia é tudo isso, ela é santa,
Senhor, se Ele é santo, Ele só é santo por quê? Porque Ele saiu de um povo santo. O pai, a mãe ensinou a criança a orar, a jejuar, a temer a Deus, a vir nessa igreja, porque o pai podia ter levado o filho para outra igreja, né? O jovem só está aqui por quê? Porque veio com o vô, veio com a avó, alguém trouxe para essa igreja, né? E trouxe para essa igreja por quê? Porque considera a igreja boa, séria, santa, espiritual, Deus é presente. Se fosse porcaria, não trazia para cá. Para trazer para qualquer lugar, levaria para outros lugares que o mundo oferece. Lugar bem ruim, né? Mas trouxe para cá porque aqui é um lugar bom, abençoado, santo. Então, se as primícias são santas, a massa é. Por que é? Porque a massa é comprometida, é dedicada em abençoar e seguir a palavra de Deus. Agora, continuando a leitura aqui. Por isso a Bíblia estende o conceito de primícia não somente a colheita, mas para a vida. O corpo é primícia. Olha que interessante. O corpo é primícia, o tempo é primícia, as escolhas são primícias, o ministério é primícia, a juventude é primícia, o casamento é uma forma de primícia, a liberdade, o solteirice também é uma primícia. Vou explicar aqui para não haver confusão, né? Digamos que eu sou um jovem na igreja e não quero ser um mensageiro, mas eu tenho que ser santo, porque a Bíblia não me autoriza eu me prostituir, não autoriza eu fornicar, não autoriza eu sair pecando em várias instâncias. A Bíblia diz o que? Você vai constituir uma família, você tem que ser santo. Aí, pega lá Isaac, quando ele foi casado, escolheu cuidadosamente a esposa dele. Então, primeiro ele buscou em Deus. Ele ofertou antes do casamento uma preocupação. O primeiro pensamento dele não foi coabitar com a mulher na noite de núpcia. O primeiro pensamento dele foi: a mulher que eu vou arrumar para mim tem que estar de acordo com Deus. Aleluia! Isso é primícia. Está entendendo? Pensamento sempre, em primeiro momento, voltar para Deus. Eu quero comprar um carro, quero trocar de emprego. Primeiro, antes de fazer o que eu quero, primeiro, antes de buscar o que eu considero melhor para mim, eu vou buscar em primeiro lugar o que Deus preparou para mim. Isso é uma vida primícia, colocando Deus em primeira instância. Exatamente. Por exemplo, eu sou um mensageiro. Eu entreguei o meu corpo para Deus. Ele é voltado para Deus. Meu corpo é uma primícia, mas o meu tempo não é primícia. Minha mente, meus pensamentos, eu acordo de manhã pensando em tudo menos em Deus. Meus esforços, minha dedicação é voltada para tudo menos para Deus. Quando está só o pó da rabiola, aí eu lembro, vou orar, aí joelha e dorme ajoelhado. É uma primícia, um corpo que foi entregue para Deus, mas que na prática, quem está entendendo, igreja? Então essa é a ideia aqui. As escolhas minhas precisam consultar em primeiro lugar Deus. A minha juventude, o casamento, até a pessoa casa, vai comprar uma casa, ela compra longe da obra, longe da igreja, longe de tudo. Não consultou a Deus, não pensou em Deus, não buscou a Deus. Quantas pessoas compraram sítio, fazenda, casa na praia e desviaram? Se tivesse tido a primeira oração, a primícia do desejo, Senhor, eu gostaria, mas estou orando aqui, seria diferente, né? Item 3, Jesus, a primícia de Deus. Cristo, a primícia da nova criação. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, está escrito assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos
O Filho de Deus foi entregue por Deus. Ele, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Amém? Eu gosto de usar um exemplo assim: filho de gato é o quê? Não é gatinho, é gato. Filho de cachorro é cachorro. Filho de Deus é Deus. Então, Jesus, Filho de Deus, ele se esforçou para ser carne. A natureza dele é divina. Fez força para ser carne. A nossa natureza qual é? É o contrário, a nossa natureza é carne. Quem é nascido da carne é carne. E quem é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nascemos carne e estamos a cada dia se fazendo Espírito. Então a gente pisca, vacila, voltamos para a natureza carnal. Piscou da carne, enfraqueceu é carne. Jesus é o contrário, ele enfraquecia, virava o quê? A natureza dele, Deus. Então Jesus, quando fraquejava, virava Deus. A gente, quando fraqueja, vira carne, vira briguento, invejoso, traiçoeiro, mentiroso, cobiçoso, atrapalhado. Né? Então Deus pegou o melhor dele e entregou para a humanidade. Aleluia. O povo, os homens, devem entregar a sua primícia ao Senhor. Aleluia. Porque isso é o conhecimento que Deus fez por nós. Está certo? Aleluia. Sim. Então, havia uma possibilidade de Jesus sair do que foi proposto para ele? Não, não havia. Porque nós, seres carnais, gerados do Adão caído, fomos condenados com ele. Então, para sermos salvos, para que fôssemos salvos, nós teríamos que ser redimidos por alguém também. E esse alguém só podia ser Jesus. Adão levou todos à perdição e Jesus levou todos para a salvação. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Antes de Jesus, 3.2, o batismo de Jesus, o início consagrado. Então eu pensei aqui nas etapas da nossa fé cristã aqui na igreja. Né? Então a pessoa reconhece Jesus como Salvador. Isso é colocar Jesus em primeiro lugar, não tem outro, não tem Maria, não tem José. Então Jesus é a primícia, ele morreu, ressuscitou, mas ele também é a minha primícia como meu Salvador. Depois disso, o batismo. Eu começo a seguir os passos dessa primícia suprema. Jesus batizou, ele não curou, não andou sobre as águas, não fez multiplicação, não fez nenhum grande sermão. A primeira ação dele foi batizar, né? E o ato de batizar significa o quê? Obediência, consagração e entrega. Tudo que envolve primícia envolve obediência, santidade e entrega. Não tem como servir ao Senhor se não for dessa forma, né? Mateus 3,16. E Jesus, sendo batizado, subiu da água. O batismo foi a primícia do seu ministério. O ministério de Cristo começou com o batismo. Quem pode oferecer primícia? Todos, sem exceção. O casado pode oferecer primícia e a Bíblia confirma. O casamento é honrado por Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 13:4. O casado oferece primícia quando coloca Deus em primeiro lugar de suas decisões, de suas casas, de suas finanças, sua família, sua fidelidade, sua integridade. Não existe grupo mais santo do que o outro. O que determina a primícia é a prioridade espiritual.
espiritual. Amém, igreja? Amém. O casado, ele prioriza a Deus. Ele pode não ter o corpo fisicamente 100% entregue para Deus, porque o homem entrega para a mulher entrega para o homem, né? Mas daí para frente tudo eles podem entregar para Deus. O culto, o louvor, os planos, os projetos, sempre envolver Deus na vida deles, né? Seria tão maravilhoso que os casais planejassem ter seus filhos, né? É muito comum a mulher estar grávida, é uma surpresa, eles não planejaram. Mas se houvesse um planejamento, orar a Deus, nós queremos uma criança, queremos um herdeiro, abençoa nós, dá vitória para nós, né? E apresentar em oração isso antes, seria uma primícia, uma decisão, colocando Deus em primeiro lugar na frente, pedindo a bênção de Deus, tá? Aleluia. O solteiro livre, barra livre, né? Oferece-se a si mesmo como primícia. O livre oferece a si mesmo, seu tempo, sua força, sua liberdade, sua juventude, como entrega total ao Senhor. Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Paulo também afirma em 1 Coríntios 7:32. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Não é superioridade, é uma oportunidade específica. Cada estado civil consagra a Deus de uma forma própria. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, a gente vê na Bíblia, esse texto aqui dá para enxergar muitas coisas. As pessoas têm habilidades, as pessoas têm dons, as pessoas têm as suas características. Tem doutor, médico, cantor, tem pregador, evangelista, tem. E nem todos têm o dom, a habilidade para ser um patriarca, um pai de família. Assim como nem todos podem ser líderes, não tem essa habilidade. Amém? Amém. Então, aqui estamos dizendo o seguinte: o solteiro, ele se entrega a Deus para priorizar Deus em todas as instâncias. Aleluia. Né? O livre é uma primícia pela sua disponibilidade de entregar-se ao Senhor. O casado é uma primícia pelas escolhas e pela prioridade espiritual. Ambos são bíblicos, ambos são aceitos e ambos são consagrados ao Senhor. 6. A santidade. Os fundamentos da primícia, né? A santidade tem que estar em todos, tanto naquele que é casado como naquele que é solteiro, né? A Bíblia condena o que destrói essa santidade: impureza, pornografia, adultério, fornicação, prostituição, bebedice, glutonaria, soberba, arrogância, vaidade, orgia, obras da carne. Ninguém é concedido nada da obra da carne. O casado não pode dizer: eu sou casado, posso fazer tudo isso aqui. O solteiro, né, que quer dizer livre, ele não pode usar da liberdade para dizer: eu posso fazer tudo isso aqui. Porque o salário do pecado é a morte. E hoje a gente consegue compreender isso. Uma pessoa que é glutona: eu vou comer, ninguém manda na minha boca. Vai comer. Se farta de desobedecer a palavra, se empanturra de comida, você vai morrer. Ou bebedice, ou preguiçoso, ou porco, imundo, sujo. Sujeira é atrapalhação também, né? Então Gálatas 5:19 fala, né, das obras da carne e dos frutos do Espírito. Santidade não é só um quesito sexual, é do corpo, é da alma, é do Espírito. 1 Pedro 1,16 fala: sede santos porque eu sou santo. 7. Eu coloquei esse 7 aqui porque é o seguinte: olha para cá os irmãos, tem irmãos das antigas aí, tem irmãos mais recentes, e tem irmão
situar historicamente o nosso ministério aqui. Em 1980, surgiu a oportunidade aberta para que os líderes se entregassem a Deus por completo e fizessem a obra do Senhor, coisa que em outros ministérios era visto como uma abominação. Era inimaginável alguém solteiro na obra de Deus. Era inimaginável alguém solteiro livre agradar a Deus. Então era uma imposição geral de todos os ministérios naquela época que para fazer a vontade de Deus 100% tinha que estar casado. Mas é antigo, né? Até hoje ainda se impõe, né? Mas hoje você consegue ainda observar em alguns lugares, isoladamente, pessoas vivendo livremente para Deus fazer uma obra, né? Existem até alguns ministérios que têm pastor solteiro, já vi, né? Missionária solteira, já vi também, tá? Então, situando essa questão, a igreja veio com força, teve aquela ascensão do chamado das primícias. No meio desse processo, que não dá para trocar o pneu do carro andando, muita gente veio sem entender o que era ser crente, pelo menos ser crente, né? Então veio gente fumando, permaneceu fumando, gente bebendo, permaneceu bebendo, gente com vários vícios lá, até de prostituição, de adultério, de abominação, e se infiltraram na igreja e permaneceram. Não houve um tempo hábil para uma formação que pegasse ali o beabá e ensinasse do início para a frente. Nisso houveram muitos problemas, muitas contendas, muitas situações vergonhosas, vexatórias, e aí isso enfraqueceu um, desviou o outro, né? E com o passar do tempo, aquilo que foi extremamente apoiado no início, todas as pessoas eram apoiadas a ser primícia, até quem estava noivo era apoiado. Os irmãos falam: não, você não casou ainda, dá tempo de você voltar atrás e virar mensageiro. Não tinha isso? Era um incentivo exagerado para que todos fossem mensageiros ou reverendas. Amém, igreja? Eu estou falando acelerado. Acho que vai demorar se houver perguntas, falas, né? Aqui já está acabando, tá bom? Então, houve, o camarada estava namorando, chegava alguém, um casado até, um ministro, falou: não, cara, olha essa mulher vendo mensageiro que é o melhor que tem, né? Então, foi se empurrando todo mundo para uma área em que a pessoa nem sabia o que era ser crente. Por exemplo, eu estava contando uma piada aqui que não é piada. Quando eu batizei, eu não aceitei Jesus. Eu batizei sem ter aceitado Jesus. Olha como é que era o negócio. Tem um batismo, você vai batizar. Mas o que é? É amanhã? Ah, então eu vou. Mas ninguém nem perguntou se eu tinha aceitado Jesus como meu único suficiente Salvador. Olha o nível, não é só no campo de primícia. O batismo também foi na igreja desse ano. Eu tinha as minhas razões para querer ser batizado. Qual que era? Minha família católica, meu avô cheio de histórias, católico, me deram o primeiro casal do padrinho, não consegui me batizar porque separaram. Me deram o segundo casal do padrinho, terceiro, quarto, quinto casal do padrinho, ninguém me batizou, eu crescendo. Aí, meu avô dizia que quem não era batizado
Quando inverteu, ninguém pode mais nada. Pera aí, o que é? Você é casado? Você tem documento? Você não tem documento? Cadê tua ficha? Você está fugindo da polícia? É como virou a coisa. Foi, irmão? Vocês estão aí, vocês sabem, né? E aí foi comum as pessoas falar: ô rapaz, você está falando em ser premissa? Você é louco? Você é doido? Ainda deu. Antes de mandar até largar a noiva. Dá a data de casamento marcada, fala: não, dá o cano aí e vem ser premissa. Aí virou a chave. A pessoa chamada por Deus, com sonho, com visão, com revelação, vinha alguém e na cabeça: não, rapaz, você é doido, para com isso. O diabo já aconteceu isso, viu coisa. Aí a pessoa: mas Deus falou comigo que, rapaz, você dormiu de barriga cheia. Virou chave. Amém? Então esse item 7 aqui é para dizer alguém, é para dizer o seguinte: nem 8 nem 80. Para você apoiar alguma coisa, ora a Deus e pede o discernimento de Deus. Aleluia. Para você condenar alguma coisa, ora a Deus e pede o discernimento de Deus. Aleluia. Se Deus não falou com você, se Deus não te mostrou nada, cala a tua boca e deixa o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus. Nem não é para falar, nem sim é para falar, se o Espírito Santo não estiver te conduzindo. Está entendendo? Então, quando alguém tenta impedir o chamado do outro, então no item 7, aqui está um ponto sensível, mas é bíblico. A Escritura reprova quem tenta impedir alguém de obedecer a Deus. Jeremias 1, do 7 ao 8. Não diga: sou uma criança, a todos que eu te enviar irás. Então nem a própria pessoa pode se impedir quando Deus chama, né? Mateus 23, 13. Vós fechais o reino dos céus diante dos homens. Jesus falando para os escribas, para os fariseus: vocês colocam uma carga, uma doutrina brava aí, que é impossível dos homens movimentar, e vocês não querem mexer nem com o dedo. Lucas 11, 52. Vós mesmos não entraste e impediste os que queriam entrar. Tem gente que é frustrada, um casamento infeliz, atrapalhado, decepção em todas as áreas, todos os níveis, com filho, com neto, com genro, com noivo, com a própria mulher. O cara está perturbado e quer que o que podia ser um mensageiro entre na mesma desgraça dele. Não é feliz e não quer que os outros sejam felizes. Está entendendo? É perturbação. Romanos 1,32. Deus condena os que praticam o mal e os que aprovam quem faz o mal. Né? Então, chega lá alguém: Nelsinho, não seja mensageiro não, larga de ser tonto, rapaz, você é doido. Não faz isso não. Aí vem outro e fala: é isso mesmo, não faz não. Os dois vão abraçar o capeta. Está tudo errado. Gálatas 5,7. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Mensagem clara: quem tenta impedir alguém de obedecer a Deus, entra em desacordo com o próprio Deus. Quem fecha a porta ministerial vai prestar contas ao dono da obra. Quem desencoraja um chamado se torna opositor da vontade divina. Este ponto precisa ser curado entre nós aqui no nosso ministério. Amém, igreja? Então, você que é livre, incentive qualquer pessoa a orar primeiro. Você que é casado, incentive qualquer pessoa a orar primeiro, a buscar em Deus, porque Deus é vivo, não é? Se Deus fala, por que eu tenho que falar na frente de Deus sem eu ter recebido a revelação do Senhor? Eu não posso falar, né? Uma pessoa que busca a Deus sempre antes é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz. Eu estava em algum culto, em algum lugar na igreja, que os irmãos falam assim: quem lembra daquela época boa, lá para trás, aquela coisa maravilhosa? Quem lembra da época
Aleluia. Hoje, né? Minha infância foi boa, mas não se compara a hoje. Minha adolescência foi maravilhosa, mas não se compara a hoje. Aleluia. Por quê? Eu devia ter achado esse versículo para pôr aqui, mas vou lá no final e vou pôr aqui, né? Olha, ele lembrou um versículo, né? Meu Deus, eu sei que ele existe, mas não lembro o resultado, né? Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Aí tem, né? Também tem esse, olha aí. Então veja bem, eu vim para a igreja menino e fui seguindo a palavra, fui orando. Se eu orei em todos os meus passos, por que hoje está ruim? Então eu não ouvi a voz de Deus em algum momento. Eu quebrei a palavra de Deus em algum momento. Mas se eu orei, segui a vontade de Deus, este momento aqui é o melhor momento. Aleluia. Porque foi o momento que eu cheguei, dirigido e conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo, eu parei onde? Tudo bem, obrigado. Já li tudo aí, né? Então a gente precisa ser curado quanto a querer meter o bedelho na vida dos outros, seja em qualquer área. Cada pessoa, Deus chamou para um propósito sério e específico, e a gente precisa seguir a vontade do Senhor, porque seguindo o que Deus preparou para nós, seremos abençoados e abençoaremos muitas pessoas em nome de Jesus. Se a gente pedir pão, Ele nunca vai dar pedra para nós. Se a gente pedir peixe, Ele nunca vai dar serpente, nunca vai dar um escorpião para nós. Aleluia. 8. Vida como primícia. A pregação sem palavras. Muitas vezes antes de falar, a gente precisa viver. Então, mansidão, humildade, integridade, higiene, educação, respeito, comportamento santo, não retribuir o mal, ser luz no trabalho, na aula, na família. Às vezes você é a única Bíblia que alguém vai ler. Aleluia. Isso aqui é muito sério, irmão. Muito sério. É igual quando for procurar uma ocasião contra Daniel. O homem, o que eles iam falar contra Daniel? O homem não mentia, era justo, não roubou, não enganou, não prostituiu, não praticou mal. Qual é o defeito de Daniel? É crente, o cabra ora. Olha, cuidado aí, eu estou acabando. Qual que é o teu defeito? Eu tenho um monte de defeito que eu estou tentando arrumar. Né? Eu sou evidente. Se eu for falar que alguém morreu, eu não consigo ficar sério. Falar, fulano morreu, sem dar risada. É um negócio bravo. Se eu estou bravo, dou risada. E se eu estou alegre, misericórdia. Né? Mas eu sou bravo também. Então, cada um tem que saber onde está falhando. Cada um tem que saber onde está errando. E ser humilde e aceitar esse negócio e arrumar isso aí, irmão. Porque nós, por onde passamos, somos a única Bíblia que alguém vai ler. Verdade. Olha que versículo maravilhoso que a gente pode falar aqui também. Você da carta aberta lida por todos. Está entendendo? Então, quando a gente fala de primíssimo, é algo muito santo, é muito sério, que envolve muitos campos aqui. Por isso que uma palestra pequena como essa não contempla tudo. Não contempla tudo. Né? Então, é isso aí. Precisamos pregar sem palavras, sendo crente de verdade verdadeira. 9. O reino sempre começa com primícias. Olha que interessante. Se você vai ler a Bíblia, é como Jesus. Jesus está escrito a palavra Jesus no Velho Testamento
atenção, não está escrito Jesus ali. Mas por não estar escrita a palavra Jesus, significa que ele está ausente no Velho Testamento? Não, ele está presente em tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem? Jesus. A rocha que vertia a água, a serpente de metal que tirava o veneno, o maná que descia do céu, eita Deus. Isaac montar. Então, se você for meditar, Jesus está ali de ponta a ponta no Velho Testamento. Mas se você for meditar, as primícias estão de ponta a ponta da mesma forma, até quando não tem a palavra primícia. Quando se coloca algo a Deus em primeiro lugar ali, existe a primícia de comportamento, de entrega. Primícia pode ser traduzido também em alguns momentos como prioridade. Quando você prioriza Deus, primícia. Certo? Não, o reino sempre começa com primícia. Deus sempre iniciou grandes obras com primícias. Abel, Noé, Abraão, Levi, Samuel, João Batista, Jesus, a primícia de Deus, e hoje ele continua chamando primícias vivas. E a primícia que Deus está chamando hoje é você, seja casado, seja livre, seja novo, seja experiente. Deus quer que você priorize Deus, que você seja boca de Deus, servo de Deus, instrumento de Deus, que você assuma o seu compromisso com o Senhor, pregando sem palavras, sendo a Bíblia aberta, que você não atrapalhe os planos de Deus. Essa parte de não atrapalhar aqui, Pedro, quando Jesus falou assim: olha, eu vou morrer, vão pegar eu, vão me prender. Aí Pedro chega e fala: ninguém vai te prender, eu não vou deixar. Palavrinha bonitinha, né? Legalzinho, né? Legal deixar prender Jesus. Mas Jesus olha para ele e fala: sai, Satanás. Porque se Pedro interfere e não deixa matar Jesus, está fazendo a vontade de quem? Do demônio. Matar é ruim, mas Jesus tinha que morrer, porque essa era a vontade de Deus. Aleluia. Jesus repreendeu Pedro. No mesmo texto bíblico, Jesus pergunta ali antes disso, né? Jesus fala assim: pessoal, o que o povo está falando que eu sou aí? Aí o pessoal, uns falam que você é profeta, outros falam que o senhor é mestre, é um homem especial. Aí Jesus fala: o que vocês dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o enviado de Deus, é a primícia, é o teu na terra, é o Deus que se fez carne. Aí Jesus fala: não foi você com a tua inteligência que descobriu isso aí, não, foi o Espírito de Deus que falou pela tua boca. Aleluia. Aí Jesus fala: eu vou me entregar. Aí Pedro fala: não vou deixar. Aí Jesus fala: agora é o demônio que está falando na tua boca. No mesmo momento, o Espírito de Deus pega ele e ele dá lugar para Satanás entrar, porque ele falou sem a direção do Espírito Santo. Quando a gente condena algo sem Deus, a gente peca. Quando a gente apoia algo sem Deus, a gente peca. Então nem condene, nem apoie sem antes o Espírito Santo revelar para você. Aleluia. Por isso que tem que vigiar e orar, porque quem vigia e ora não peca, não erra, age pela graça, pelo poder de Deus. Está entendendo? E hoje ele continua chamando as primícias vivas. E a primícia que Deus está chamando hoje é você, seja casado, seja livre, seja novo, seja experiente. Agora que você ouviu que as primícias é colocar Deus em primeiro lugar, que casados e livres podem ser primícias, que santidade é a base, que impedir alguém, resistir alguém à vontade de Deus é pecado, que o início determina o resto, que Deus continua chamando primícia. A pergunta para quem é solteiro: você deseja ser primícia? Se tiver algum solteiro que deseja ser primícia, fale conosco aqui que nós vamos te dar
todo o apoio em oração e santidade e respeito, né? Agora, você deseja nas suas decisões clamar a Deus, seja no casamento, na liberdade, no corpo, na alma, no tempo, no espírito, no caminho, no chamado? Se sim, que hoje o Senhor te receba como premissa no teu reino, que tudo que você é, tudo que você ainda será, seja por Ele, para a glória dele. Aleluia! Amém. Amém. Então, encerro a minha palestra aqui. Palmas para Jesus. Foi muito corrido, cabe aí muitos versículos, cabe muitas ressalvas, amém? Mas em outras oportunidades nós podemos pegar um gancho aí e livrar, tá bom? A igreja é o missionário Ronaldo? Missionário Ronaldo com mais palmas para Jesus. Os irmãos sendo a paz do Senhor, maravilha, né? Ou nós. Quem entendeu direitinho cada palavra, cada apontamento, e no fundo, se resume em tudo, né? Há um resumo em tudo isso, né? Mas fica aí no seu coração, na sua mente, o trabalhar de Deus. Vivemos épocas difíceis, logicamente, um mundo conturbado, difícil até de se viver, né? A própria vida aqui terrena. Mas há um Deus, né? Está regendo todas as coisas, a nossa própria vida. Fala amém. Amém. E que não seja conforme a nossa vontade. Às vezes o teu querer, a tua vontade, é outros pensamentos, mas e a vontade de Deus onde fica? Que há um agir de Deus, há um trabalhar de Deus na tua vida. Glória a Deus. Pode ser que você nem esteja inteirado sobre isso, tá? Mas se Deus estiver falando contigo para essa determinação de você vir ser um homem livre, amém? Servir a Ele, cedo ou mais tarde, pode ter certeza, tu vai estar fazendo a obra do Senhor como Ele quer. Palmas para Jesus. Aleluia! Minha igreja é diferente das que existem por aí. Tem algo especial que encontramos só aqui. O clamor da minha igreja é incenso a Jeová. Minha igreja é completa, é igreja de profetas, é meu céu particular. Se alguém me perguntar o que a minha igreja tem para ser tão diferente e ser tão especial, eu respondo com prazer, eu respondo o que a minha igreja tem são as primícias do Senhor. Eu respondo com prazer, eu respondo com fervor, o que a minha igreja tem
Louvado seja Deus. Só Salomão quer orar, meu irmão. Vamos ouvir com a graça de Deus. Graças a Deus. Irmãos, assim que a paz do Senhor Jesus, eu acho que aí ficou um puxão de orelha, ficou muita categoria, que eu não sei, os irmãos que acompanharam a nossa reunião lá na Baixada, um tema, que alguns dos nossos irmãos passaram por esse processo, inclusive os mais recentes, como o irmão Alex, por exemplo, o Isaac, que deram o depoimento lá, de uma abordagem muito estranha e desagradável. Como que você abraça um chamado de Deus tão bonito como esse, para depois alguém ficar lá no teu ouvido dizendo, ó, deixa bem, toma cuidado, é isso mesmo. Quer dizer, colocando um pouco atrás da orelha. Então, essa reunião aqui de hoje, eu queria até te perguntar, está aberto, o canal está aberto? Maravilha, maravilha. Eu peço a Deus que um irmão ou uma irmã que tem essa natureza tenha assistido essa palestra hoje, dada pelo mensageiro Nelson. Sabe, irmão? Porque aqui ele estava dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, dizendo: na hora de você dar a sua opinião, para Deus primeiro. Vê se você vai agir pelo Espírito Santo ou você não vai fazer como Pedro. Mesmo que para você pareça bom, porque para Pedro naquela hora parecia bom não deixar que matassem Jesus. Parecia para ele. Ele se precipitou e abriu a boca e falou besteira. E aí às vezes pessoas como é que fala? Se espelhando nesse dia de Deus. Em coisas ruins, no passado que aconteceu. Por que não se espelha em nomes de Deus consagrados aí que estão levando a obra de Deus a sério? Aleluia! Não é verdade, irmãos? Então, isso para mim foi assim maravilhoso aqui hoje. E a outra coisa, ele chamou ao equilíbrio. Não tem que ser 8 ou 80. Eu estava com a palavra na ponta da língua, falou 8 ou 80. Não tem que ser 8 ou 80. Nenhum de nós aqui, por sermos felizes, está repleto de obreiros aqui, se os irmãos pudessem ver. Muito obrigado, os irmãos, muito obrigado mesmo por comparecer, o carinho, a atenção de estar conosco aqui. Você vê que as reuniões das preguiças é desse livro aqui. É escola, é um aprendizado maravilhoso. Então, eu aproveitar para agradecer aqui, missionário Ronaldo, os irmãos de bastidores, né? Tem uma gente que você vê que não aparece, mesmo quando vocês veem que passa na câmera aqui por trás aqui. Mas é essa gente que faz acontecer. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estão aí, o culpado ali, trabalhando. Irmão Alex, eu te Suzana, pelo amor de Deus. Deus abençoe. É muito amor, muito amor. E aí o que acontece? Nenhum de nós aqui agora está falando as primícias, né? No caso aqui a reunião dos mensageiros e os irmãos que estão presentes aqui convidados. Nenhum de nós aqui somos melhor do que ninguém. Nessa mensagem? Inclusive de você que está aí do outro lado da câmera aí assistindo. Não somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, temos muita coisa com que somos inferiores, com que podemos aprender com vocês. E, além disso, é muito bom que não tenhamos a ambição de querer ser melhor. Porque quem for menor aqui, e aí não é para ser o melhor em outro lugar, é você o menor aqui para ser o melhor ali, para ser promovido. Não. Eu não quero nada que me faça comparar com a sua pessoa. Cada pau. Eu quero, sabe o que eu quero? Que eu não sou besta, ser o melhor. Aleluia! E o que a palavra diz que para você ser o melhor lá, você tem que ser o menor aqui. Amém? Então, sim, uma reunião muito completa, muito obrigado. Eu sei que Deus te usou soberanamente. Muito obrigado. Vamos entrar nessa parte. Quem quiser encerrar, posso despedir dos irmãos. Irmãos que estiverem assistindo, pode encerrar, missionário
missionário Jacques, se deu bem, o missionário Genivaldo estava lá no batente, lá, na programar a fila, tá bom. Muito obrigado aos irmãos que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Peço, por favor, distribua esse link, principalmente para a gente que eu escrevi aqui, que precisa. Não vale a pena? Vai aprender de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Gente, o missionário Genivaldo pediu para os irmãos fazerem uma fila ali, porque tem umas coisas maravilhosas ali. Antes disso, deixa eu falar com vocês, não sei se a pessoa ia falar. Acho que você não mais está bem. Tá bom. Meus irmãos, a gente precisa ajudar para poder colaborar lá com o churrasco, mas o negócio está muito bonito lá. Eu peço para vocês, por favor, ajudar com carinho, tá bom? A gente poder pagar as despesas aí. Se a gente não conseguir, a gente já vai entrar numa organização maravilhosa para 2016. 2016 vai ser uma organização. E aí, também, ele vai deixar o Pix dele, porque você sabe que o dinheiro está ficando cada vez mais escasso. Nem por isso você deixa de colaborar. Você pega o Pix dele, tá? Que entra para poder ajudar as despesas dos nossos trabalhos que a gente faz. É pequenininho a nossa aula, menor que tem, mas é bonitinho, é gostoso, viu? Maravilha. Obrigado, irmãos.